Olá, meu nome é Robert Iturrier, sou professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou fazer aqui uma exposição sobre dívida pública, que é um tema bastante complexo, né? Tem vários elementos aí que estão interrelacionados. Eu vou tentar fazer uma abordagem para dois públicos ao mesmo tempo, né? Um público mais geral, assim, e um público um pouco mais especializado, né? Que entenda um pouco mais. Então, vou tentar fazer essa abordagem dupla para que fique tão acessível quanto possível. Bom, primeiro, assim, falar mais sobre a realidade brasileira, tá? A dívida pública ela tem um aspecto fiscal, que é o que eu vou me deter mais aqui, a questão do financiamento do déficit público, e tem também um aspecto monetário, né? Quer dizer, parte da dívida pública tem relação com a atuação do Banco Central para regular a oferta de moeda e a taxa de juros, certo? Bom, no caso, o que nós temos aqui, né? Muita coisa é dita sobre a dívida pública. Nós temos uma dívida pública interna, né, que é denominada em moeda nacional e que boa parte dela está vinculada a déficit passado e juros passados, né? E tem a dívida externa, então tem uma grande confusão com relação a isso, né? A dívida externa, ela é parte pública e parte privada, né? Ou seja, os estados nos mais diferentes níveis podem obter um empréstimo externo, né? E aí a dívida externa pública. Mas se uma empresa obtém um empréstimo externo também, ela entra como dívida externa também do país, né? Mas é uma dívida privada, certo? Depois a gente vê como é que está a dívida no Brasil. Então, com relação ao déficit, né? O geral é que os governos, nos diferentes níveis, nos diferentes países, geralmente ele tem déficit, né? Ou seja, as despesas são maiores do que as receitas. Isso é relativamente normal, né? Apesar de o Estado não pode gastar mais aquilo que arrecada, mas geralmente é assim, né? Em todos os níveis, em mais diferentes épocas do tempo, né, em vários países. É assim que funciona, né? E daí os países acumulam dívida, o que é uma coisa normal, assim, não tem nada demais, né, em ter uma dívida pública. Todos os países têm, tá? Então, como é que você pode financiar esse déficit? De quatro formas, né? Sendo a emissão monetária, que aconteceu muito no passado, pode emitir moeda para o governo pode emitir moeda para pagar seu déficit? Pode, né? É, é claro que no caso do Brasil teria que fazer uma mudança legal, né? Quer dizer, quem impõe isso é a própria lei, né? Não há um impedimento de real nisso, é apenas legal, tá? Ah, então não se faz isso por uma escolha de política econômica, não vou problematizar muito isso. Emissão de dívida pública, também para financiar o déficit, venda de patrimônio, né? Ou então impostos, sendo as duas ali as duas primeiras que a gente vai focar, né? As duas primeiras, tá? Bom, só para falar aqui rapidamente alguns conceitos é, com relação a da onde vem o déficit, né? Todas as receitas dos estados menos todas as despesas, né? A receita menos despesa a gente chama de resultado nominal, que inclui todas as receitas e todas as despesas, né? Inclusive juros. É o resultado nominal. O resultado primário, que a gente conhece também, mais famoso, assim, o resultado primário, né? Ele não inclui juros, tá? Receitas, todas as despesas do governo, né? Educação, saúde, previdência, etc., deduzida das receitas. E o resultado operacional inclui juros reais, né? Ou seja, é um valor mais adequado para a gente analisar a variação da dívida, porque boa parte do déficit, né, ele é apenas atualização monetária, né? Então, e mesmo da dívida, é apenas atualização inflacionária, né? A gente teria que olhar o que é juro real, tá? Bom, para a mensuração,
Nós temos essas duas estatísticas, chamada estatística acima da linha, que é falada um pouco mais em textos e tal, né? Uma linguagem um pouco mais técnica. Estatística acima da linha é todas as receitas menos todas as despesas que se tem a necessidade de financiamento do setor público, no caso do Brasil, dos diferentes, todos os níveis de governo, União, Estados e municípios, tá? Só que esse dado é difícil de conseguir, não é muito fácil de fazer sua contabilidade, porque nós temos mais de 5.500 municípios, né? Então é complicado. E a estatística abaixo da linha, que é a forma como que se calcula na prática, que é a variação da dívida pública, né? Como o Brasil não emite moeda para financiar o déficit, é todo através de dívida, já há algum tempo. Então, essa variação de dívida, né, ela nos traz o déficit, certo? Então, a necessidade de financiamento do setor público, de todos os níveis, pode ser coberto, como a gente viu, né, principalmente por dívida ou por emissão de moeda. Pode ser por os dois, né? E a gente calcula isso através do valor do superávit primário e do valor dos juros pagos, né? A diferença entre esses dois valores vai dar, então, a necessidade de financiamento do setor público, tá certo? Bom, só para falar aqui da regra de ouro, né, existe uma lei, né, que é constitucional, né, portanto, faz parte da Constituição, artigo 167, que diz que o governo ele não pode ter déficit, financiar a dívida, né, para pagamento de despesa corrente. Né? Ele não pode se endividar para pagar gastos em educação e saúde, né? Apenas para despesas de capital, né? O que é uma restrição legal, né? Da própria agenda fiscal do Brasil. Né? Então, o Brasil, ao contrário do que se imagina, tem uma rigidez muito grande no ordenamento jurídico, né? Com relação a déficit público e a emissão de dívida e tudo. A gente tem muita rigidez. Né, das nossas regras fiscais são muito rígidas comparado a vários países, assim, tá? Com relação ao endividamento, ele foi especificado na Constituição de 88, né? E tem também o poder legislativo, ele aumentou a sua capacidade de influência, né? É como a gente vai ver no caso especificamente o Senado Federal, tá? Ele é quem estipula, né, o comprometimento que os estados e municípios, né, podem ter com relação à dívida pública. Então, só para a gente falar rapidamente, né, que tem relação com política fiscal, existem três grandes regras fiscais no Brasil hoje, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? A regra de ouro, aquela que eu falei, e o teto de gastos públicos. Não vou me detalhar nisso aqui, mas como eu falei, existe muita rigidez nas nossas regras fiscais no Brasil. Certo, com relação à dívida pública, né, tem muita coisa que é dita no debate, né, e mesmo por especialistas, que é besteira. Né? Por exemplo, né, sai muito de forma sensacionalista o valor da dívida. Né? A dívida é de 4 trilhões e tal. Né? Só que o valor não diz muito, né? Diz pouco, na verdade. A gente tem que ter outras coisas para a gente saber se o país está endividado, se não está endividado, como é que está o comportamento da dívida, né? Então, a gente tem que olhar o quê? A comparação com o PIB, né? O nível de endividamento, né? O custo, que é os juros, né? A composição, que tipo de dívida é, onde que está, quais são esses papéis, e o prazo dessa dívida. Tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui nesses indicadores no Brasil e no mundo para a gente ter uma referência. Mas antes disso, eu vou fazer um breve apanhado, né, dos últimos 40 anos da nossa dívida pública. Então, só para falar, assim, o Brasil historicamente teve um problema de endividamento externo, que é muito mais problemático. Eu não vou detalhar também aqui, por uma questão de tempo, mas a dívida externa é uma situação muito complicada, né? Quando o país tem uma dívida externa elevada e se não consegue pagar a própria dívida,
é ruim, é bastante ruim. E tivemos isso durante várias vezes ao longo da nossa história, e o Brasil deu vários calotes, né? Bom, na década de 80, nós tínhamos, então, para pegar os últimos 40 anos, tá? Tínhamos um déficit público que era coberto por emissão de moeda, né? E tínhamos uma inflação elevada, tá? Então, isso fazia com que a taxa de juro real da dívida interna fosse baixa, né? A média nos anos 80 tipo, foi de 1,3% ao ano. Só que boa parte da nossa dívida era externa, né? Nós sempre tivemos um problema de endividamento externo. Essa é a nossa história, né? 2/3 era dívida externa, tá? Então, aqui, só para ilustrar, o Brasil, na década de 80, emitia mais moeda, depois, pós-Plano Real, parou de emitir moeda. Eu vou detalhar também um pouquinho isso aqui nesse gráfico. Olha, se a gente olhar aqui, o Brasil, aqui na década de 80 e 90, né? A necessidade de financiamento do setor público, certo? Em preto aqui está a emissão de moeda, né? Então, até 1994, o Brasil emitia bastante moeda para financiar o déficit. Em cinza está a necessidade de financiamento. Então, boa parte da necessidade de financiamento era com a emissão de moeda, né? A partir de 94, deixou de ser com a emissão de moeda, ou seja, endividamento público, tá? Então, aqui olhando os indexadores da dívida pública nos anos 80, né? E 90, né? Então, nós tivemos vários anos ali, taxa de juro negativa, né? Porque a inflação era alta, o que significava que o juro não estava fazendo a dívida aumentar muito. Bom, então, assim, como eu estou querendo falar, né? Existem vários elementos que influenciam, né? O nível de endividamento. Um deles é a taxa de juros, né? Outro deles é se o país emite não moeda. O que aconteceu? O Brasil fez uma escolha política, de política macroeconômica, que deixou de financiar a sua dívida com emissão de moeda, né? Passou a financiar com dívida pública, a partir do Plano Real. Tá? Foi uma escolha para a estabilização inflacionária. Né? Então, de fato, o Plano Real reduziu muito a inflação, mas trouxe problemas de endividamento, como eu vou mostrar. Tá? Então, aqui a taxa de juro real pós-Plano Real subiu. Tá certo? Olha aqui a taxa de juro real, que chegou, né, a 33% no ano de 95. Isso significa que o nosso nível de endividamento estava crescente, né? Muito crescente, devido à taxa de juros muito alta, né? Então, até 94, a gente financiava o déficit com a emissão de moeda, e após o Plano Real passou a ser com déficit, com dívida pública, tá? Então, esse período imediatamente após o Plano Real foi de elevação da taxa de juros, né? Boa parte da dívida estava relacionada com a taxa de câmbio, que depois se desvalorizou várias vezes, e ainda a elevação da taxa de juros para atrair capital e financiar o balanço de pagamentos, que naquela época estava negativo. Então, esse período aí de 94 até 2000 foi de um crescimento muito grande do nosso endividamento, não por conta de um déficit elevado, tá certo? Então, quer dizer, não é só o déficit que traz dívida, né? A política econômica também. E no caso aqui foi o caso, né? A taxa de juros elevada e também financiamento do déficit com endividamento e atrelação de parte da dívida à moeda estrangeira, que se desvalorizou, que fez com que aumentasse a dívida posteriormente. Entre 2013 e 2014, o Brasil teve um período muito bom em termos macroeconômicos, né? Cresceu a atividade econômica, a gente conseguiu reduzir a nossa exposição externa com relação ao endividamento, então parte da dívida que era externa, era em moeda internacional, passou a ser em moeda nacional, né? O que é bem menos dramático, tá certo? Porque o país emite a própria moeda, né? Então ele não vai quebrar na sua própria moeda, né? Ele quebra em outra moeda, né? Quando ele não o que o país
Quando que um país quebra? Não é quando aumenta a dívida, é quando ele não consegue pagar as suas contas. Com a moeda nacional, ele só tem restrição legal, né, para pagar as suas contas. Não existe uma restrição real, né? Já com moeda estrangeira, existem restrições legais, restrições reais. Se não tem dólar, não adianta, não consegue pagar, né? Então, dá um calote. Isso a gente fez várias vezes ao longo da nossa história. Bom, então, entre 2013 e 2014, nós reduzimos o nosso perfil melhoramos o perfil da dívida, aumentamos o prazo da dívida, houve redução do custo paulatino da dívida e a gente acumulou ativos em moeda estrangeira, o que nos tornou, o que fez com que o Brasil se tornasse um credor externo, né? Ou seja, hoje o Brasil, o Estado brasileiro tem mais ativos em moeda em dólares do que dívida, né? Então nós não temos um problema de dívida externa, tá certo? Pública, não existe isso, né? Tivemos isso durante várias vezes da nossa história, mas fato recente, algo recente e único na nossa história, nessa proporção, né? Desde 2006, o Brasil vem sendo credor externo, embora nos últimos anos já está piorando um pouco a nossa situação externa, que pode se agravar. Tá? Entre 2015 e 2019, nós tivemos uma piora do nosso perfil da dívida por questões macroeconômicas, inclusive. Né? Então, o que acontece? O nível de endividamento é dívida com relação ao PIB, é uma fração. Se o PIB cai, né, como aconteceu em 2015 e 2016, como vai acontecer em 2020, o nível de endividamento sobe automaticamente. Né? Então, não, quer dizer, economistas vulgares, né, quando olhavam lá em 2015 e 2016 que o endividamento estava crescendo, falavam, olha só, porque o Estado está gastando muito. Não, era porque estava caindo a atividade econômica, isso faz automaticamente com que o endividamento suba. Né? Então, nos últimos anos, a gente cresceu o nosso endividamento, porque a atividade econômica está recessiva ou estagnada, né? Teve uma piora do perfil da dívida, e assim, né, quando a atividade econômica cai, a receita fiscal cai, né? Tributos caem também, o que faz com que automaticamente aumente o déficit. Mais uma vez, tem déficit público, não significa que o governo está gastando muito ou mais, né? Porque tem outras variáveis que influenciam, como, por exemplo, a própria atividade econômica. Tá? Então, se a atividade econômica está elevada, se o país está crescendo muito, isso ajuda a melhorar o perfil da dívida, e o contrário é verdadeiro. Ok? Então, o que a gente tem que analisar? Não é meramente o déficit, porque o déficit diz alguma coisa, mas não diz tudo. Nível de endividamento diz alguma coisa, mas não diz tudo. Tem variáveis que são mais relevantes ao final das contas, que é taxa de juros, que é o custo, né? E crescimento econômico. Se o país está crescendo bastante, né? Então a receita fiscal aumenta, o nível de endividamento tende a cair. Né? Ou então, se a taxa de juros é muito baixa, né? Então significa que o endividamento não se torna problemático. Concretamente, se o crescimento econômico for maior do que a taxa de juro real, a gente não tem um problema de endividamento crescendo em bola de neve. Se a taxa de juro real for maior do que o crescimento econômico, por muito tempo, pode se tornar problemático o endividamento no período à frente. Aqui tem um exemplo, né, que coloca a taxa de crescimento real e nível de endividamento de um país, né? 30%, né? 35%, 40%, 45%, 50% do PIB. Tá? E aqui a taxa de crescimento econômico para estabilizar a dívida pública. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, aqui um nível de endividamento de 30% do PIB, com 3% de crescimento econômico, você pode ter um déficit de 2,5% e ainda assim está com a dívida pública estabilizada. Se o crescimento econômico for um pouco maior, você pode ter um nível de déficit maior e mesmo assim estar com a dívida pública estabilizada. Ou seja, mais uma vez, só o déficit público não diz muito, tá certo? Então não tem que ser nossa meta única reduzir o déficit público. Você pode ter déficit e mesmo assim ter uma dívida pública estabilizada ou até caindo, tá certo?
dependendo aqui, um déficit nominal, né? Não é déficit primário, tá? Então, dependendo do nível de crescimento econômico, do nível de taxa de juros, do nível da dívida pública. Aqui uma outra situação, né? Com variações na taxa de juros, né? Taxa de juros mais baixa e crescimento econômico elevado, por exemplo, né? Permite com que haja um déficit público, um déficit primário, né? E ainda assim uma estabilização da dívida pública. Então, mesmo com déficit primário, a depender do nível de taxa de juros e do nível de crescimento econômico, você pode ter uma estabilidade da nossa dívida pública, né? Então, quer dizer, mais uma vez, com déficit primário, né, você pode ter estabilidade da dívida pública. Então, só olhar o déficit é muito precário para dizer o que está acontecendo com a nossa dívida, para ver que a coisa é mais complexa, né? Envolve várias variáveis. Aqui o que aconteceu aqui então, né? Nesse período desde a década de 80 no Brasil, o Brasil tinha um problema sério de dívida externa, sempre teve, desde sempre, e isso deixou de acontecer, né, principalmente ali após 2006, quando a dívida externa líquida se tornou negativa, ou seja, o Brasil tem mais dinheiro em caixa do que dívida externa. E essa dívida foi internalizada, né, foi denominada em moeda nacional, o que é uma coisa muito positiva, uma vez que é a gente que emite a moeda nacional. Então, essa elevação do endividamento aqui, embora tenha trazido outros problemas, ela foi bem melhor do que ter uma dívida em moeda estrangeira. Agora mesmo, o governo federal está propondo, né, vender reservas, né, para pagar a dívida em moeda nacional, né, o que é inacreditável, porque moeda nacional é a gente que emite, né, a gente está se desfazendo de uma moeda que a gente não emite, que tivemos problemas sérios, né, no passado para pagar a dívida de uma moeda que a gente emite. É uma coisa assim que a quem pode interessar isso, né? Ao Brasil é que não é, né? A União é que não é, ao governo é que não é, aos brasileiros é que não, tá? Bom, aqui o debate público é assim, é cansativo, né? Porque quando o Brasil estava aqui nesse período entre 2013 e 2013, 14, a nossa dívida líquida estava em queda, né? Olha aqui, estava em queda, porque o Brasil estava acumulando reservas internacionais, né? E aí o pessoal falava, não, não precisa, não tem que olhar a dívida líquida, tem que olhar para a dívida bruta, para provar que a gente tinha um problema sério, né? De endividamento, mas a nossa dívida estava caindo, né? A nossa dívida estava em queda, tá? Não, mas a dívida bruta continua estável, tem que olhar a dívida bruta. Por quê? Porque as reservas, ignora as reservas. Agora voltaram atrás. Não, tem que olhar a dívida líquida. É inacreditável a desonestidade intelectual, né, que existe no debate público brasileiro. É impressionante. Mas, enfim, né, nós tivemos aqui um período de 95 até 2002 de elevação do endividamento, tá? Da dívida líquida, por aqueles fatores que eu falei no passado, taxa de juro muito elevada e atrelação da dívida à moeda estrangeira. E, posteriormente, então, uma queda, né, que o Brasil acumulou reservas e estava crescendo a economia, e isso fez com que o nosso nível de endividamento caísse. Nos últimos anos, 2015 para cá, como a gente entrou numa fase recessiva, né, cai o nível de atividade econômica, aumenta o nosso nível de endividamento. Então, o nosso nível de endividamento está crescendo agora, está na faixa dos 80% a dívida bruta. E vai continuar crescendo nos próximos anos, porque a gente vai passar por uma retração econômica muito grande, então a dívida necessariamente, já automaticamente, vai subir. Não é porque estão gastando muito, é porque a atividade econômica está caindo, a receita fiscal está caindo, né? O que aumenta o déficit também automaticamente e, portanto, também o nosso nível de endividamento. Aqui também só mais um pouco mais detalhado, a quem tiver interesse, né? A composição, né, do que influencia a nossa dívida. Que tem a questão do juro, né, que é esse azulzinho aqui, o juro do Brasil historicamente elevado, né? Agora no período recente está mais baixo, que é positivo.
O câmbio, né? O câmbio também, que eventualmente pode até reduzir a dívida pública, como aconteceu em 2015. Desvalorização cambial reduz a dívida pública porque nós temos reservas internacionais em dólar, né? Então, olhar para a dívida líquida importa sim, tá certo? Porque as reservas acabam influenciando o nível de endividamento. E o próprio crescimento econômico, que é esse cinza, quando tem bastante crescimento econômico, né, ajuda a cair a dívida, né? Como foi em 2010, por exemplo, que a economia cresceu 7,5%, só isso já diminuiu o nosso endividamento. Além do resultado primário, que assim, né, para o pessoal do debate público, o resultado primário, só o resultado primário. Não, não é só o resultado primário. Não é só o déficit primário, tá? Que influencia a dívida. É um dos elementos, não apenas. Então, não adianta a gente ter uma política econômica com uma corda só. Tem que aumentar o superávit primário, né? Isso diz um pouco, mas não diz tudo. Tem outras variáveis. Olha ali que o verdinho, no ano de 2019, por exemplo, contou pouco, né? Que foi o resultado primário, né? Para aumentar a dívida, mesmo tendo com déficit primário. O que acabou influenciando mais foi juros, foi outros fatores, tá? Mesmo o crescimento econômico, certo? Bom, brevemente aqui, né, tem a questão da monetária, né? Que eu não vou detalhar muito, que é uma questão outra, né? Mas assim, o Banco Central ele emite também, né? Ele vive comprando e vendendo títulos, né? Para aumentar a quantidade de moeda em circulação, para reduzir a atividade de moeda em circulação, para ajudar a estabilizar preços, política monetária e também para definir a taxa de juros, certo? Então, assim, 20% da nossa dívida vem de operações compromissadas, que é política monetária, tá? Então, nem toda dívida é que gastou no passado e agora tem que pagar, né? Que essas frases tolas que são repetidas o tempo inteiro, né? E que é uma visão assim, né? Que, bom, tem mais fundo o negócio, né? Vamos lá, tem essas operações compromissadas, que é política monetária, porque dizer, dívida pública é uma coisa normal, né? Qualquer país que tem moeda tem dívida pública. E todos os países têm moeda, então todos os países têm dívida pública. Qualquer país que faz uma política monetária tem dívida pública. E os países fazem política monetária. Então a dívida pública não é um bicho-papão. É normal o país ter dívida pública, certo? Não é uma coisa, dívida pública, que horror. Não, isso é besteira. Os países têm dívida pública. É preciso o quê? Que ela seja sustentável. E assim, é importante dizer também que nunca nenhuma dívida pública será paga. Né? Dívida pública não se paga, se rola, se revende. Né? Ela tem que ser sustentável, ela não pode explodir por muito tempo, que fica complicado. Né? Ela tem que se manter, tem que ser estável. Vai ter momentos que vai aumentar. Agora, por exemplo, 2020, os próximos anos, vai aumentar a dívida pública. Não tem jeito. Não tem, não tem. Só a retração econômica já vai fazer a dívida pública aumentar, vai reduzir a receita fiscal, né? Se a gente não quer ir para o abismo, né, vai ter que aumentar a dívida pública ou até emitir moeda para financiar o déficit, tá? Bom, aqui o que aconteceu com o nosso endividamento, né, resultado primário, nominal e taxa de juros no período nas últimas décadas. Temos uma trajetória de queda da nossa taxa de juros, né, real, que chegou a ser 30%, né, e que agora está praticamente zero, né, em termos reais. E o déficit primário, que foi positivo, olha, no debate público, né, sempre desonesto. Entre 99 e 2013, o Brasil teve superávit primário, tá? O que ajudou também a equilibrar a dívida pública, né? E agora está tendo déficit. Mas então teve uma gastança, né, no período recente. Não, foi a atividade econômica que caiu, a receita fiscal caiu, né? E, portanto, teve déficit.
Bom, aqui receita e despesa, né? Da onde vem então, né? Em parte do déficit, né? Da dívida, vem de receita e despesa, inclusive, não apenas política econômica influencia também, política monetária, cambial influencia, mas tem também a questão fiscal, né? Então, aqui, ó, a partir de 2015, cai a receita, né? O azul ali, ó, olha como cai, tá certo? E aí tem déficit, né? Que a despesa também ele muda ali, ele vinha numa trajetória e muda, né? Houve corte de gastos. Só que mesmo assim a retração econômica foi tão grande e agora vai se repetir mais profundamente que automaticamente gerou aquele déficit ali primário, tá? E aqui tinha superávit primário, né? Superávit primário e déficit primário. Aqui um quadradão, né? Uma tabelona, que quem quiser aí pode dar mais uma olhada, os vários tipos de dívida do setor público, interna, externa, né? De estatais, né? Aqui até 2014, né? De 81 até 2014, está aí os dados para quem quiser dar uma olhada, tá? Tem vários tipos de dívida que se tornou negativa aqui, ó, o governo federal, dívida externa, né? Se tornou negativa, né? Enfim. Comparação com outros países, né? Muita coisa mudou após a crise de 2008. Os países se endividaram muito, né? Aqui, por exemplo, os países europeus, né? Também outros países centrais, né? Entre 2009 e 2014, olha como aumentou aqui a dívida da Irlanda, né? Da Grécia, da Espanha, de Portugal, né? Da Itália, enfim, vários países aí aumentaram o seu nível de endividamento e são países todos esses mais endividados que o Brasil, né? Então, assim, mais uma vez, a dívida não é o fim do mundo, né? Ali está o Brasil ali embaixo. Tem outros países bem mais endividados que o Brasil, certo? Aqui outra tabela de 2010 que traz o endividamento de diversos países. O país que tem a maior dívida em valores é os Estados Unidos, e o país que tem maior endividamento em nível é o Japão, né? Que são dois países ricos aí, né? É claro que eles pagam uma taxa de juros bem mais baixa e eles têm um perfil de dívida melhor, porque são países mais ricos, mais desenvolvidos, é claro, né? Mas mesmo comparado a países parecidos com o Brasil, o nosso nível de endividamento não é tão problemático assim, né? O nível de endividamento no Brasil não é baixo, né? 80% atualmente não é baixo, mas também não é 200% que nem o Japão, não é 100% como os Estados Unidos, né? Tem países que têm dívida menor, tem, né? Só que o mais problemático, como eu falei, é a dívida externa, não dívida interna. E a gente não tem um problema de dívida externa. Então, né? Ok, a não ser privada, que está começando a ficar problemático, né? Porque queira ou não queira, mesmo sendo privada, quando a moeda sai do Brasil, né? Ela sai dos dólares que estão no Banco Central. Então, né? Tem que ter as moedas. Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre o perfil da nossa dívida pública. Isso está disponível na internet, relatório da dívida pública federal, você pode colocar lá no Google, tem disponível esses dados, eu tirei de lá muitos deles, para a gente ver aqui o que aconteceu com a nossa dívida em termos de prazo, custo, composição, né? Aqui é a dívida pública federal, né? Em abril de 2020, está lá o valor, então a gente não precisa fazer uma auditoria, tá certo, gente? Está tudo lá bem claro. Qual é a nossa dívida, para quem que a gente deve, quanto que a gente deve, quanto que a gente paga, quanto que a gente rola, qual é o estoque, da onde ela veio. Está tudo bem claro lá, né? Então, 94% da nossa dívida pública federal é em moeda nacional, o que é uma coisa muito boa, né? E 5% é dívida externa, né? Sendo que parte dessa dívida externa ainda está denominada em reais, uma pequena parte, né? 0,26% ali. Mas uma parte está em dólares, né? E é uma
pequena parte, né? Então, nós tivemos historicamente problemas com dívida externa, mas agora a nossa dívida externa, de fato, né, pública, não é um problema, a gente pode pagar ela tranquilamente. Aqui a composição da nossa dívida, né? Qual é o pior dos mundos? O pior dos mundos é quando o país está endividado em moeda estrangeira, né? Que não é o caso do Brasil atualmente. Então, 3,8% em moeda estrangeira, é um pouco mais ali também, né? Esse aqui é de abril de 2018, né? Esse aqui é de 2020. Taxa flutuante, que é um perfil um pouco melhor, né? Pré-fixado é melhor ainda, e índice de preços correlacionado à inflação, melhor ainda. Então, basicamente, aqui 1/3 da nossa dívida está em índice de preços, 1/3 pré-fixado, com taxa de juros pré-fixada, e 1/3 pós-fixada, basicamente, tá? Então, o Brasil melhorou muito o nosso perfil da dívida. Era uma dívida atrelada em moeda estrangeira, caiu, né? E a dívida atrelada em índice de preços, pré-fixada e pós-fixada, aumentaram, que é bem melhor, tá? Aqui só para mostrar que parte da dívida é também a própria moeda, né? Quer dizer, a moeda que a gente tem no bolso é dívida pública. Então não tem como zerar a dívida pública, né? Você sempre tem dívida pública, né? Não é um problema em si, né? A questão da dívida é isso que eu estou falando, é o prazo, é o custo, se ela está estabilizada ou não, né? A composição, né? E o Brasil vem melhorando. Quer dizer, entre 2003 e 2014, tivemos uma melhora importante do nosso nível de endividamento, em termos de prazo, de custo, de composição e de nível, né? Nos últimos anos piorou um pouco. Aqui, mais detalhado, né? Não vou, quer dizer, a gente pode vender também ativos, privatizações, né? Que reduzem a dívida, tá? Aqui, o prazo e os detentores, né? Quem é que detém a dívida pública são instituições financeiras, instituições previdenciárias, próprio governo, às vezes compra, quer dizer, um nível de governo, sei lá, o INSS tem lá um recurso que sobrou de determinado recurso lá previdenciário, compra títulos públicos, tá? Seguradoras e outras. Então está bem destrinchado ali, também com relação a prazo. Quanto mais longo, melhor. Né? Então, a questão do prazo. Né? Se um país tem uma dívida de curto prazo, isso é ruim. Ele está enforcado. Se ele tem uma dívida de longo prazo, é porque está melhor. Né? Então, se a gente olha aqui esse gráfico, em 99, mais da metade da nossa dívida vencia em um ano, que é esse vermelho. E foi caindo, né? Nos últimos anos cresceu um pouquinho. Então, melhorou o prazo, né? Melhorou o prazo. E o verde lá em cima é mais de 5 anos. Quanto maior, melhor, né? Ele foi subindo, foi crescendo até 2015 também, quando voltou a cair, o verdinho, né? Então, a gente claramente melhorou nosso perfil da dívida entre 2013 e 2014, apesar de, nessa época, toda a imprensa, vários economistas, o problema da dívida, o endividamento, o déficit primário, a gastança do governo. Balela, né? A gente estava melhorando o nosso nível de endividamento, a gente estava com superávit primário, né? E melhorando também o prazo da dívida, tudo nos últimos anos que deu uma degringolada, tá? O prazo da dívida aqui, ó, foi subindo, tá? Prazo médio da dívida, que já foi de um ano, um país que está com prazo de um ano está esgoelado. Tem que todo ano tem que rolar toda a dívida. Nunca vai ser paga. Ela sempre compra títulos e vende títulos, compra títulos e vende títulos, né? Se ela, porventura, for de curto prazo, significa que o sujeito tem que ir toda hora em cada banco trocar a sua dívida, né? Como se fosse. E se ele tem um prazo mais longo, significa que ele tem mais tempo para pagar aquela dívida, portanto, ele está numa situação mais confortável. Quanto mais amplo o prazo, melhor. O nosso prazo vem aumentando, né? Nas últimas décadas, o prazo da nossa dívida vem aumentando, né? Nossa dívida externa está com prazo de mais de 7 anos. Países mais ricos, como os Estados Unidos, têm um prazo da dívida mais longo, né? Japão também.
E o Brasil conseguiu alongar um pouco o perfil da dívida, né? Dependendo do tipo de dívida, aí está tudo detalhado lá no relatório mensal da dívida disponível na internet, tá? Aqui também tem um perfil de acordo com vários títulos, quanto que cada um custa, quanto que compõe. Todos esses detalhes são transparentes. O Brasil é bastante transparente com o seu nível de endividamento. Então, eu queria colocar abaixo também mais um mito, né? De que o Brasil gasta 40% do orçamento com a dívida. Essa história não é bem assim, né? Por quê? Porque no orçamento tá lá todas as receitas, todas as despesas e também a rolagem da dívida pública, ela tem que estar no orçamento de cada ano, né? Todo ano o governo tem que mandar a lei orçamentária anual lá, que vai ter inclusive a rolagem da dívida, né? Que é compra e venda de títulos públicos. Não dá para dizer que 40% do orçamento é gasto com a dívida, porque parte disso é estoque de dívida que passa pelo orçamento. Eu sei que isso é um pouco mais complicado, mas é para a gente dizer que isso aqui é falso, né? Uma informação falsa e que é veiculada de forma corriqueira. O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar quanto que gasta em juros. Aí sim, né? Que a gente tem uma ideia. O Brasil gasta bastante em juros, historicamente, sim, por vários motivos que eu já falei agora há pouco, né? Questão monetária, cambial, fiscal, né? É uma questão complexa, né? Agora a gente está pagando relativamente menos, porque a taxa de juros está baixa, né? Por motivos outros que eu não vou falar aqui. Esse amarelo aí é a taxa de juros que a gente gasta, né? Comparado com outras despesas, como previdenciários, benefícios sociais, remuneração de empregados. O Brasil gasta bastante? Gasta bastante. Só que ainda assim, a gente tem que olhar, né? Quer dizer, parte desses juros é a inflação, né? Então, quer dizer, vamos supor aqui que o país tem, arredondando ali, só para ficar um exemplo, uma taxa de juros de 10% e a inflação é 5%. Né? Então, assim, a taxa de juro real não é 10%, porque parte é para recompor a inflação. Né? Então, a gente tem que olhar o quê? A taxa de juro real, descontando a inflação, né? Que é lá a questão lá do resultado operacional que eu falei no início. Esse gráfico aqui, que foi elaborado pelo Nelson Barbosa, está citado ali, né? Diz o juro real, né? Que é o vermelho, tá? Então, o juro real ele vem caindo, tá certo? Vem caindo, subiu 2016, 17, não tem os dados posteriores, mas ele vem caindo, ele caiu mais depois, né? Agora o juro real no Brasil está bem baixo. Então, quer dizer, não é só o juro, né? É para a gente olhar assim, quanto o Brasil gasta em juro, teria que olhar o juro real. Então, é bastante, mas é menos do que os 40% que tem a questão lá da rolagem da dívida, e menos do que os juros nominais, também juros, quer dizer, parte é correção monetária, né? Que é o azul ali, ó. Né? O azul é importante, quer dizer, é simplesmente atualização do valor, tá? Não é juro real, de fato, que é o vermelho. E tem custo em carteira, que é a questão lá mais monetária e cambial, que eu não vou detalhar, tá? Então, o custo da nossa dívida tem melhorado, né? Passou por uma piora ali entre 2015 e 2016, né? Mas ele numa trajetória desde o início dos anos 90, ele vem em queda, o nosso custo da dívida, tá? Aqui de 2010 até 2020, esse gráfico, né? Nos últimos anos ali, se a gente olhar a Selic, que é essa corzinha aqui, né? Ela caiu, né? O que vai também influenciar na nossa dívida, né? A dívida externa ali no início desse ano de 2020 aumentou, né? O custo da dívida, por quê? Porque teve a desvalorização da moeda nacional, né? Então isso já automaticamente. Esse é o problema de ter uma dívida externa em moeda estrangeira, por exemplo, né? Desvaloriza a moeda, aumenta a dívida automaticamente, que é o que aconteceu na década de 90. Né? O Brasil tinha uma dívida atrelada a dólar, desvalorizou a moeda em 99, a dívida pública subiu, né? Só com a desvalorização monetária. E teve que
elevar a taxa de juros para segurar a fuga de capitais, o que aumentou ainda mais a dívida. Então, assim, né, gente, essa conta de padeiro, de olhar só para o déficit fiscal e dizer que isso explica dívida, não dá, né? Vamos lá, né? Não dá. Tem outras variáveis, política monetária, política cambial, taxa de crescimento econômico, nível de endividamento, certo? Perfil da dívida, custo, prazo, composição, uma série de fatores, tá? Bom, aqui está o custo médio para vários títulos, tá? Eu não vou ficar detalhando. Aqui tem várias referências, eu botei as principais aqui, né? E, bom, é isso, né? Tem muita coisa para falar sobre dívida, espero que tenha sido claro, né? Agradeço aí, então, a atenção de vocês e nos vemos na próxima.